Olá para quem nos ouve e sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão profunda em documentos, artigos e fontes fascinantes que nos ajudam a decodificar as narrativas do mundo contemporâneo. É excelente ter a companhia da nossa audiência para mais este mergulho. É um prazer estar aqui de novo. E hoje nós temos em mãos um material bastante peculiar. É datado do futuro recente, mais especificamente de 19 de fevereiro de 2026. Sim, é um texto que tem o formato de roteiro para vídeo, né? Assinado pelo Mauro Silva, que é jornalista e presidente do Grêmio Ser-Sudeste. Isso, uma organização voltada para a promoção da cidadania. E o título do documento já dá o tom da conversa logo de cara. É assim: quem defende a família tradicional? Amor, contradições e responsabilidade na política brasileira. E só para alinhar expectativas com quem nos acompanha hoje, o nosso papel aqui não é tomar partido. O texto do Mauro Silva é politicamente bem incendiário. Muito, bem polarizado. Exato, altamente polarizado e traz acusações pesadas contra figuras públicas do Brasil. Então, a nossa missão é vestir o chapéu de analistas e mapear a anatomia desse argumento, sabe? Com certeza. Vamos investigar como o autor constrói essa crítica, quais dados ele recorta e por que essa tese ressoa tanto no debate público. Tudo isso garantindo que quem escuta tem um mapa claro de todas as perspectivas trazidas pela fonte original. E sem qualquer viés da nossa parte. Certo, vamos desempacotar isso. O documento já começa com um gatilho de discussão que é, no mínimo, uma escolha narrativa genial para prender a atenção. A parte da escola de samba. Pois é. O autor usa como ponto de partida o desfile da Unidos de Niterói, que levou para a avenida uma ala ironicamente batizada de Família Neoconservadora Enlatada. É uma imagem bem forte. Sim. E começar um manifesto político denso, citando uma provocação cultural de carnaval, serve como o fio condutor perfeito para a pergunta fundamental que o texto tenta responder, que é, afinal, o que é família? O que é fascinante aqui é a abordagem pedagógica que o autor decide adotar logo nesse primeiro bloco. Sim, logo após a imagem do carnaval. Exato. Ele declara explicitamente que vai explicar o conceito de família de uma forma tão simples que até uma criança de 12 anos entende. É uma retórica bem direta, né? Muito. É uma escolha retórica muito nítida para desarmar o que ele considera complexidades ideológicas desnecessárias. Para fazer isso, o texto não fica na abstração, ele enumera a realidade brasileira mesmo. E ele dá exemplos bem práticos. Sim. O autor descreve a mãe que cria os filhos sozinha, o pai solo, as famílias com duas mães ou dois pais. Ele dá um destaque especial aos avós que, na prática, viraram pais de novo para criar os netos. Nossa, isso é super comum no Brasil. Exatamente. Além dos arranjos com padrastos e madrastas. O objetivo dessa lista é estabelecer logo de cara que o formato familiar não é e nunca foi um molde único de fábrica. E o autor ancora essa visão em duas bases muito sólidas dentro do texto, que são a base do afeto diário e a base legal. Olha, quem faz a comida? Quem cuida de você quando a febre bate de madrugada, né? Isso, quem te protege. Para o Mauro Silva, onde existe essa rede de cuidado prático, ali existe uma família legítima. E para blindar essa visão romântica com o peso da lei, ele invoca a Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele usa a legislação para provar que a sociedade civil já reconhece e protege todas essas formas de família. Independentemente de como a casa é configurada, exato. E é exatamente essa definição ampla de cuidado que o autor usa como espelho. Porque assim que ele estabelece o que é o afeto real, ele vira esse espelho para a figura que ele considera o ícone máximo do conservadorismo hoje. E essa transição nos leva à segunda seção do roteiro, onde o foco se volta inteiramente para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Certo. O presidente se encontra preso. A estratégia do autor é usá-lo como o grande símbolo desse discurso de defesa da chamada família tradicional, para, em seguida, testar a resistência desse discurso contra a realidade. Ele coloca o líder conservador nesse pedestal simbólico, e aí o documento passa a listar uma série de episódios que, segundo a tese apresentada, expõem uma fratura exposta entre a moralidade pregada e a prática vivida. Exatamente. Sabe o que eu achei curioso lendo essa parte?
O autor não se contenta em ficar apenas no campo do debate político abstrato. Ele entra na esfera do comportamento e até do Código Penal. Sim, a lista é bem detalhada. O primeiro ponto que ele levanta é o fato de o ex-presidente estar em seu terceiro casamento. O próprio texto faz a ressalva óbvia de que casar várias vezes não é crime nenhum. Lógico, não é. Mas a jogada argumentativa do autor é usar esse fato para dizer: vejam, a própria vida do líder conservador prova que a família é plural e muda de formato com o tempo. É um ponto de contradição que ele tenta apontar. Logo depois, o documento resgata aquela declaração amplamente noticiada, onde o ex-presidente afirmou ter tido 4 filhos homens e, no quinto, ter dado uma fraquejada resultando no nascimento de uma menina. Nossa, essa fala repercutiu muito na época. E mais. O autor usa essa fala para questionar o nível de respeito e igualdade que existe dentro dessa estrutura familiar idealizada. E a argumentação vai escalando. Vai sim. O texto traz à tona a condenação judicial por danos morais no caso envolvendo a deputada Maria do Rosário, relembrando a fala do ex-presidente de que não a estupraria porque ela não merecia. É pesado. E o autor classifica isso não apenas como uma declaração machista, mas como um endosso à violência que é totalmente incompatível com a ideia de proteção familiar. Em seguida, a lente do documento muda para a postura do ex-presidente durante a crise da Covid-19. O autor critica de forma implacável o que descreve como um profundo desrespeito ao luto de centenas de milhares de famílias. Aquela famosa resposta "e daí?", dada a jornalistas, né? Essa mesma. Essa fala sobre o aumento do número de mortos é enquadrada no texto como uma falha moral gravíssima contra o próprio conceito de empatia familiar. O argumento é que defender a família também significa respeitar o luto das famílias alheias. O documento ainda adiciona à lista o caso das joias recebidas da Arábia Saudita, levantando os questionamentos legais sobre a apropriação desses itens. E para coroar essa sessão, o autor detalha a situação carcerária do ex-presidente no contexto de 2026. Ele cita os números exatos. Sim, o texto cita uma condenação de 27 anos e 3 meses de prisão cumprida na penitenciária da Papuda, em Brasília. As acusações, mencionadas pela fonte, estão diretamente relacionadas às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A tese central que o Mauro Silva tenta amarrar aqui é muito clara. A régua moral tem que valer para os dois lados. Para quem nos ouve, a provocação dele para a audiência é: quem critica duramente famílias formadas por 2 mães ou 2 pais, exigindo perfeição moral, aguenta o nível de escrutínio e coerência que cobra dos outros. Essa é a espinha dorsal do raciocínio dele. E isso força uma expansão natural na narrativa. Se o argumento de campanha é que a própria família do candidato é o exemplo moral supremo para o país, o texto decide colocar os familiares mais próximos do ex-presidente sob um microscópio severo. E vai membro por membro. Exato, o autor passa a testar a solidez desse modelo de pureza moral, testando cada um deles. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o escrutínio público se volta com força total para os filhos e a esposa. O autor dedica um grande bloco do roteiro para esmiuçar o que há de público contra cada um deles. Começando pelo senador Flávio Bolsonaro. Isso, relembrando imediatamente as investigações do caso das rachadinhas. E a forma como o autor descreve isso carrega uma ironia bem afiada. Ele menciona o que chama de toque de Midas do senador. A fonte cita a incrível loja de chocolates que, segundo as investigações apontadas no texto, operava com um volume altíssimo de dinheiro vivo. E ele contrasta isso com a compra de uma mansão em Brasília, avaliada em mais de 14 milhões de reais. Além do aspecto financeiro, o autor critica duramente o Flávio por defesas públicas históricas de milicianos no Rio de Janeiro, argumentando que isso flerta com um crime organizado, que seria o oposto da segurança familiar. E na sequência, o roteiro vira a página para o Carlos Bolsonaro. O texto destaca o envolvimento dele nas investigações sobre a chamada milícia digital e a produção em massa de desinformação. Mas o Mauro Silva adiciona um detalhe que foge do jurídico e entra no puramente pessoal, como uma alfinetada retórica mesmo.
Ele alega que o Carlos tem uma filha morando nos Estados Unidos que ele nunca foi visitar. O autor usa isso para pintar um quadro de distanciamento. Sim, classificando a atitude como contraditória para alguém que ergue a bandeira dos laços inquebráveis da família. Faz sentido dentro do argumento dele. Em seguida, a análise engloba o Eduardo Bolsonaro, descrito de forma bem cortante pelo autor como alguém denunciado por ameaçar juízes do Supremo e que, de acordo com o texto, conspira contra o próprio país enquanto vive confortavelmente no exterior. E fechando o núcleo familiar direto, o documento direciona a lupa para a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Ah, o caso das joias aparece de novo aí. Sim, o texto a vincula diretamente à polêmica das joias sauditas e ao já célebre caso do recebimento de cheques do ex-assessor Fabrício Queiroz. Contudo, o autor vai além dos inquéritos formais e constrói uma imagem comportamental baseada em contrastes. Como assim? Ele afirma que ela raramente é vista visitando o marido na prisão da Papuda, mas que viaja com frequência pelo país, acompanhada de seu maquiador pessoal. Certo, mas é importante fazer uma ressalva aqui. Imperativo notar a ressalva estratégica que o próprio Mauro Silva faz no texto. Ele escreve textualmente que nada disso significa condenação automática. A intenção declarada dele não é substituir o juiz, mas firmar uma tese política. A lógica é que, quando uma família se apresenta para a nação como o padrão ouro de pureza moral, ela renuncia ao direito de fugir do escrutínio público. O excesso de movimentações atípicas e questionamentos exige que a sociedade olhe com lupa. Tendo dissecado o núcleo principal, o autor amplia ainda mais a lente. Ele nos guia por uma transição para mostrar que esse contraste entre discurso e prática não é um caso isolado, mas sim um padrão intrínseco a todo um ecossistema de aliados políticos. Ele foca em deputados e senadores que construíram suas carreiras na base do grito em defesa da família tradicional. E o que chama a atenção aqui não é só a quantidade de nomes citados, mas a diversidade das acusações. O autor monta um verdadeiro catálogo de controvérsias. É muita coisa. É uma catalogação metódica. Ele começa essa varredura pela senadora Damares Alves. O texto não foca apenas nas frases polêmicas sobre gênero que marcaram a gestão dela, mas direciona a crítica para a inação diante da crise humanitária de povos indígenas. E, de forma ainda mais incisiva, ele relembra aquele episódio complexo do chamado caso Marajó. Cobrando o fato de que, apesar das declarações públicas chocantes que ela fez sobre abusos infantis na região, não houve a formalização das denúncias na época para proteger as vítimas. E para arrematar o perfil, o autor cita o caso do avião pertencente à igreja de um tio da senadora que foi apreendido transportando drogas. O próximo da lista é o senador Jorge Seife. O autor usa o caso do Seife para apontar contradições de postura. Ele menciona um vídeo polêmico onde o senador aparece nas redes com a fala arrastada. Além do mandato questionado no Tribunal Superior Eleitoral. E o texto lembra de apreensões de drogas ligadas a caminhões de uma empresa da família do senador. Fazendo a ressalva de que ele negou qualquer envolvimento, claro. Mas o autor não perde a chance de ironizar o fato de Seife gostar de se auto-intitular o filho 05 de Bolsonaro, ligando ele umbilicalmente ao núcleo que a gente analisou antes. Essa lista parece não ter fim, e a gravidade dos temas vai oscilando. O autor traz para o holofote o deputado Nicolas Ferreira. Ele aborda os processos envolvendo falas consideradas transfóbicas. Mas ele destaca um episódio específico que o texto julga como uma linha que não deveria ser cruzada, que é o uso da própria irmã menor de idade para gravar escondido uma adolescente trans usando o banheiro da escola. O autor também aponta o que classifica como uma mentira deliberada espalhada sobre o sistema Pix, supostamente favorecer traficantes. Depois do Nicolas, o documento passa pelo Sóstenes Cavalcante. O texto evoca uma imagem surrealmente física aí, a operação da Polícia Federal que apreendeu R$469 mil em dinheiro vivo. Nossa, dinheiro vivo de origem mal explicada no apartamento dele. A provocação aqui é sobre a absoluta falta de transparência financeira de quem ocupa espaços de poder e dita regras morais.
E o mapeamento desse ecossistema continua. Com Gustavo Gayer, o autor acumula as polêmicas e disputas judiciais do deputado, mas foca em acusações que pesam enormemente no conceito de responsabilidade civil. Ele alega que Gayer teria dirigido embriagado, causando um acidente. Um acidente que resultou na morte de 2 pessoas e deixou uma terceira paraplégica, segundo o texto. E no campo do discurso, o texto recorda falas abertamente preconceituosas do deputado sobre o coeficiente de inteligência de populações africanas. Ainda que o autor faça a nota de que o Gayer obteve vitórias judiciais sobre esse caso específico. Em seguida, o foco vai para o Carlos Jorge. Descrito no documento por seu envolvimento nas investigações dos atos de 8 de janeiro, além de acusações de compra de votos nas eleições de 2025. O nível de conflito familiar interno é usado contra ele quando o autor menciona que o próprio irmão do Jorge o acusou publicamente de ter laços com o tráfico de drogas. Finalmente, a galeria se encerra com Zé Trovão. O texto foca na participação dele, nos atos antidemocráticos, nos vídeos com ameaças diretas ao Supremo Tribunal Federal e no contraste visual gerado pela sua prisão preventiva e o uso de tornozeleira eletrônica. O autor coroa a crítica mencionando uma foto viral do deputado que foi associada ao uso de entorpecentes, algo que o Zé Trovão nega com veemência. É um bombardeamento incessante de dados, alegações e recortes de notícias. A sensação é de ler uma longa ficha corrida. Mas no meio desse turbilhão de escândalos, inquéritos policiais e polêmicas de redes sociais, o Mauro Silva faz uma pausa estratégica. Ele puxa o freio de mão argumentativo e volta ao seu ponto de origem, a criança. Ao longo de todas essas denúncias, ele faz um alerta que atravessa o texto inteiro. O argumento dele é que, quando debatemos o formato e a validade da família, o objetivo final e inegociável deveria ser a proteção de todas as crianças. E proteger a infância exige repudiar discursos de ódio. O autor usa o caso que envolveu Nicolas Ferreira para exemplificar que expor e violar a privacidade de menores para gerar conteúdo de guerra cultural na internet é a antítese da proteção familiar. A bússola, segundo o roteiro, deveria apontar sempre para a segurança da criança, e não para a destruição de um oponente imaginário. A engenharia do argumento fica completa aqui. Se a premissa no primeiro bloco do texto era que família é definida pelas ações diárias de cuidado, o autor usa esse vasto catálogo de controvérsias no bloco final para demonstrar que a prática do grupo político analisado passa anos-luz da ideia de cuidado, proteção e responsabilidade pública. Para o autor, esses elementos deveriam ser inerentes a qualquer pessoa que se declare defensora da vida familiar. A dissonância entre o que se fala no palanque e o que se faz quando as câmeras estão desligadas é o cerne da crítica. Então, o que tudo isso significa? Como Mauro Silva consegue amarrar pontas tão distantes, né? Sim, que vão desde uma bateria de escola de samba em Niterói até malotes de dinheiro apreendidos pela Polícia Federal. Na reta final do documento, ele nos entrega a síntese desse material. Ele responde à própria pergunta que dá título ao roteiro dele, sobre quem de fato defende a família. A síntese do autor, o conceito final que ele tenta implantar, resume-se a uma única palavra-chave: cidadania. Cidadania. Para o Mauro Silva, a cidadania exige, inegavelmente, a coerência. A conclusão lógica de todo o roteiro é que não se protege a própria família atacando as estruturas familiares alheias. O texto faz um apelo claro por uma mudança profunda de paradigma, por um modelo social onde a palavra família deixe de ser usada como um porrete ideológico. Ou uma arma política afiada para destruir reputações adversárias na internet. O clamor é para que o termo deixe de ser uma retórica vazia para atrair votos conservadores e volte a ser tratado pelo que é na sua essência. Um reduto de amor, abrigo e respeito, pouco importando a sua configuração jurídica, de gênero ou sanguínea. O padrasto atencioso, a avó que faz papel de mãe, o casal homoafetivo que adota uma criança, na visão do texto, todos esses formatos merecem a mesma blindagem social e legal. É muito interessante notar a forma como o documento encerra.
Por se tratar de um roteiro concebido para o canal do Grêmio Ser Sudeste, ele não foge do formato clássico de vídeo online. Com o autor pedindo curtidas, engajamento e inscrições. Mas o chamado à ação, a convocação que ele faz, vai muito além do ativismo digital. Ele faz um apelo direto pela saúde da democracia em sua forma mais pura e cotidiana. O autor pede um respeito diário na prática cidadã. O encerramento do texto crava que a política precisa ser exercida com coerência e que apenas a informação clara, sem distorções, é capaz de proteger a sociedade. O Mauro Silva convida a audiência dele a assumir a responsabilidade de elevar o nível do debate. Mostrando que o ativismo que ele propõe ali não é apenas sobre apontar dedos, mas sobre redefinir os termos de como discutimos o espaço público no Brasil. Sem dúvida. Toda a arquitetura do texto serve para provar que a cidadania não pode ser reduzida a um discurso esteticamente bonito que só aparece em época de campanha eleitoral. Ela é uma prática contínua, uma exigência de alinhar aquilo que se professa publicamente com o que se pratica nos bastidores da vida privada e política. Ele finaliza a argumentação tentando ensinar que a coerência é o verdadeiro valor moral que deve ser passado adiante como legado para a próxima geração, em oposição a um ódio estrutural disfarçado de moralidade. Caminhando para o final da nossa imersão de hoje, vale muito a pena recapitular a jornada que fizemos juntos. Nós destrinchamos um documento direto e bastante denso que cruza magistralmente a filosofia quase poética do que significa o amor familiar e o afeto prático, com os duros registros judiciais, os inquéritos policiais e o histórico polêmico de figuras que estão no centro do poder conservador brasileiro. Vimos como o autor monta, peça por peça, a sua tese de que existe uma hipocrisia estrutural latente naqueles que mais gritam em defesa da tal família tradicional. E fizemos isso mantendo a nossa análise estritamente ancorada nas alegações, fatos e conexões que o próprio Mauro Silva decidiu organizar em seu texto datado de 2026. Se conectarmos isso com o panorama geral, com a nossa realidade cada vez mais hiperconectada, eu gostaria de deixar uma reflexão final que não está explícita no texto original, mas que serve para expandir o tema para a nossa audiência ruminar nos próximos dias. Claro, manda ver. Pensem no seguinte: quando figuras políticas decidem transformar a moralidade privada e a suposta pureza intocável de suas próprias famílias no pilar central de suas campanhas eleitorais, será que elas inevitavelmente criam uma armadilha impossível para si mesmas, em uma era de transparência total, onde cada recibo e cada passo são vigiados nas redes sociais? É uma ótima pergunta. Ou será que essa obsessão midiática e política por investigar e expor a vida privada, as viagens, as falhas e as contradições dos líderes acaba, no fim das contas, nos distraindo de debater e resolver os problemas sistêmicos, econômicos e estruturais muito maiores que afligem o nosso país? Essa é uma provocação excelente e profunda para se levar adiante. A gente agradece imensamente a companhia e a atenção redobrada de quem ficou com a gente até este momento. É sempre um exercício empolgante e muito enriquecedor poder explorar juntos essas perspectivas tão diferentes. E mergulhar em documentos que nos forçam a questionar a maneira como o nosso discurso público é desenhado e consumido. A busca por clareza e conhecimento não para nunca. Um grande abraço a todos e continuem sempre questionando, lendo e desempacotando as narrativas ao redor de vocês.